Oi pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? Que bom vocês estarem aqui. Vai ser muito boa essa nossa conversa. Vamos responder a mais uma pergunta sobre asma. Essa pergunta, ela envolve como é feito o diagnóstico da asma. Então vamos lá. Vamos dividir essa pergunta em tópicos para que fique bem claro para vocês. Mas antes disso eu quero pontuar que o diagnóstico da asma é basicamente clínico. 90% do diagnóstico da asma, na maioria das vezes, é fechado com a coleta de informações dentro do consultório, sem precisar de um exame complementar. É coletado na conversa com o paciente, que nós médicos chamamos de anamnese, onde o médico vai fazer uma série de perguntas, vai ouvir uma série de referências do paciente. Depois, no exame físico, onde ele junta essas peças que o médico vai rastrear, procurar no corpo dessa pessoa com as informações que ele coletou na anamnese. Isso, em mais de 90%, geralmente é suficiente para fechar um bom diagnóstico de asma. Mas vamos lá. Tópico 1 para diagnóstico de asma: genética e hereditariedade. Então, quando esse paciente refere ao médico que está sentindo tais queixas, o médico rastreia se existe na família desse paciente outras pessoas de laço sanguíneo com ele, pai, avô, avó, irmão, filhos. Se existe em pessoas de laço sanguíneo queixas parecidas, semelhantes ou às vezes até iguais a essa que o paciente está referindo. Segundo ponto, se existe uma hereditariedade, se existe em gerações dessa família pessoas com queixas semelhantes. Então, se o avô tinha a mesma queixa, se o irmão, se o filho ou o neto. Então, na hora em que ele junta essa presença de sintomas semelhantes ou às vezes iguais em pessoas de uma mesma família de vínculo sanguíneo e ainda com hereditariedade, esse é um ponto bem forte para o diagnóstico de asma. Continuando o rastreio, segundo item, se esse sintoma que o paciente está referindo, se ele é repetitivo. Se é uma referência de algo que começou na semana passada, começou anteontem, uma coisa de curto período, primeira vez, isso geralmente já não traz o médico para pensar em asma. Mas se ele conta que todo o inverno acontece isso, que nos últimos meses ele a cada uma vez a 15 dias, uma vez por semana, se repete esse sintoma, até em anos que se repete. Eu vejo muito no consultório, pessoas de anos com sintoma repetido, sempre empurrando com a barriga aquilo, não dando atenção devida. Isso é comum em asma. Então a repetição é o segundo item. Terceiro item, que essa repetição, esse aparecimento desses sintomas, vamos chamar isso de crise, é desencadeada por gatilhos. Então essa pessoa percebe que sempre no outono, inverno, ele tem esse sintoma. Sempre que ele pega ali um sereno, ele tem esse sintoma. Sempre que ele vai mexer com as roupas guardadas, ele tem esse sintoma. Sempre que ele mexe naquele perfume, então sempre que tem algo que desencadeia, que é chamador, que é gatilho desses sintomas. Esse item também é muito importante. O próximo item é se esses sintomas se agravam no decorrer do tempo. Esse já dá para o médico uma visão de severidade dessa doença. Próximo item. Quais são os sintomas? Os sintomas propriamente ditos. Então, se ele repete pigarro, se ele repete coceira na garganta, se ele repete tosse, geralmente uma tosse seca, que gosta mais das pontas do dia, início e fim do dia, um chiado no peito que se repete, um aperto no peito associado à fadiga, cansaço ou mesmo falta de ar que se repete. Então, a tosse, o chiado e a falta de ar
estão no mesmo pacote, são apenas uma piora do mesmo problema. Significam, na asma, que os brônquios fecharam um pouquinho, vem a tosse. Fecharam mais um pouquinho, vem o chiado. E fechou mais a falta de ar. Antes desses três que são clássicos, aquela pessoa que tem asma leve, e muitas vezes ela pode referir que ao falar, rir, cantar, ela coça a garganta e tem um pigarro. Esse sintoma é um sintoma bem leve e muito menosprezado, mas faz parte desse grupo de itens importantíssimos na coleta de informações e na ausculta, no examinar o paciente. Fora desse grupo, que é a grande maioria de itens importantes para fechar o diagnóstico, a gente vai ter a espirometria, que é um exame que às vezes o médico pede para início de tratamento, para ele ter uma referência de como está o tamanho daquela asma, para que ele possa monitorizar no decorrer do tempo esse tratamento e acompanhar a função pulmonar desse paciente, que é meta de tratamento. Não é apenas não ter o sintoma, não é não tossir, não chiar, não ter falta de ar, é ter prova de função pulmonar 100%. O que é isso? Ele ter o seu pulmão com os seus brônquios 100% abertos. Essa é a meta, é o objetivo. Sintoma zero e função pulmonar 100%. Esse exame, a espirometria, ele mede através de um computador e várias respirações diferentes, ele mede com um software específico o calibre dos brônquios. Qual é o fluxo de ar que entra, qual é o fluxo de ar que sai. Existe uma tabela específica para cada indivíduo, de acordo com peso, altura, idade, sexo, área corporal. E se ele ganha um remédio chamado broncodilatador, que abre os brônquios e há uma melhora num determinado percentual, esse diagnóstico está fechado e esse exame também é usado para acompanhar. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. A conversa foi ótima. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Um abraço.